Então, uma coisa que é bem comum, né? Esses indicadores são os mais comuns e por que eles são os mais comuns, né? Taxa de frequência e taxa de gravidade. Então, o que a gente quer dizer aqui com esses indicadores? Lembrando que eles são reativos, né? E por que eles são mais comuns? Porque hoje não mais, mas antigamente, né, antes da atualização que teve na NR4 de 2022, esses dois indicadores eles estavam dentro da norma da NR4, que era obrigação da empresa manter esses indicadores lá preenchidos para caso se tivesse alguma fiscalização ou se fosse exigido por alguma fiscalização do Ministério do Trabalho, tinha que ter esses indicadores lá, que é a taxa de frequência e a taxa de gravidade. E o que isso significa para a gente, né? Como que era mensurado isso? Então, basicamente, a gente pegava ali a taxa de frequência, a quantidade de acidentes, multiplicava por 1.000, depois dividia pela quantidade de horas totais que tinha na empresa. O que ele falava pra gente quando dava, sei lá, supondo que nossa taxa de frequência é 1, né? Então a cada 1 milhão de horas acontece um acidente. A cada 1 milhão de horas acontece 2 acidentes, meio acidente. Basicamente era isso, né? Então, quantas horas eu preciso trabalhar? E aí ele coloca uma constante lá que é 1 milhão. Então significa que a cada 1 milhão de horas acontece tantos acidentes. A taxa de gravidade está relacionada à quantidade de dias afastados, né? Então, a cada 1 milhão de horas, tantos dias de afastamento. Então, basicamente era isso. Então, a gente poderia saber ali é, quantas horas a gente precisa para trabalhar para acontecer um acidente ou quantas horas precisa trabalhar para ter dias de afastamento. Era meio que esse era o resultado, né? E por que eles são reativos? Porque eles não falam nada para o futuro, eles só olham para o passado, né? Então, aconteceu isso, beleza. Então, o que a gente poderia fazer? Qual que é a análise que a gente poderia fazer com esses indicadores? Basicamente, é avaliar a nossa gestão referente a acidentes do trabalho, né? E acidentes com afastamento, né? Que a gravidade está relacionada a dias perdidos, né? Dias afastados. Então, a gente vai conseguir falar que de um ano para o outro, essa taxa caiu ou essa taxa aumentou. Então, de um ano para o outro, a gente teve mais acidentes por horas trabalhadas ou mais dias afastados por horas trabalhadas. Basicamente é isso. Então, a gente não olha muito para o futuro, a gente avalia coisas do passado. Então, de acordo com o nosso histórico que a gente tem, sei lá, 5, 10 anos, 15 anos avaliando esses indicadores, ele vem diminuindo, ele vem aumentando. E aí você consegue saber se a sua gestão referente a acidentes do trabalho está melhor ou está pior. Mas do que aconteceu, ele te fala que qual que é o problema que você vai encontrar no futuro, ou se sua equipe está performando, não está? Se está indo para campo, está cumprindo legislação, está tendo despesa com segurança do trabalho, enfim.